Na perspectiva de que prefeitos e vereadores tenham grande responsabilidade nas políticas de segurança pública, é de se supor que, num cenário como esse, a realidade não passe apenas por investimento em polícias e prisões, que é uma responsabilidade hoje a cargo dos governos estaduais e federal. O primeiro e importante passo para a construção de uma sociedade segura é a prevenção nos municípios. É uma tese defendida por muitos especialistas. E quais seriam, então, os papéis desses políticos, já que estamos às vésperas de mais uma eleição municipal? A gente fala sobre esse assunto, conversando agora com o especialista em segurança pública, Ricardo Bandeira, conosco no Isso é Bahia, nosso convidado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jefferson. É um prazer enorme estar de volta aqui no seu programa. Bom dia, ouvintes do Isso é a Bahia. Vamos aí enriquecer esse debate, eu tenho certeza, e esclarecer a população. Pois é, embora a segurança pública seja tradicionalmente vista como responsabilidade dos governos estaduais e federal, em que medida os municípios podem, de fato, influenciar diretamente na prevenção ao crime, na redução da violência? Ricardo, quais seriam as ferramentas reais à disposição dos prefeitos e vereadores? Vamos lá. Esse entendimento de que segurança pública é uma obrigação exclusiva do governo estadual e federal, ele se dá pelo artigo 144 da Constituição, que regula a atuação das polícias no Brasil, né? Por isso que a gente tem muito ligado a atuação da segurança pública presa aí ao governo estadual e ao governo federal. Mas o município, ele ocupa um papel de ator coadjuvante no combate à violência e à criminalidade. Então, o município pode atuar diretamente para implementar medidas de redução da violência e da criminalidade. A gente, de cara, quando pensa em município atuando na violência e na criminalidade, a gente pensa, logicamente, nas guardas municipais, né? A guarda municipal é o que a gente tem mais próximo de uma polícia municipal, que no Brasil não é permitido, assim, nós não temos essa visão de polícia municipal, apesar de algumas capitais terem a guarda metropolitana, como é o caso de São Paulo, que é uma guarda armada, né? Na maioria dos municípios isso não é uma realidade. Mas a gente pode compreender a guarda municipal como uma polícia municipal, como um ator coadjuvante da polícia militar no combate à violência e à criminalidade, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando a gente assiste um filme americano e tem lá a figura do xerife, o xerife ele é o comandante da polícia municipal, que é a guarda municipal daquele condado, que cuida da segurança pública daquele condado. Mas nós não temos na Constituição essa disposição legal para isso. Então, a Guarda Municipal no Brasil ela pode atuar como coadjuvante, combatendo crimes de baixo potencial ofensivo, principalmente aqueles crimes que não envolvem a utilização de armas de fogo, como pequenos furtos, como venda de mercadorias ilegais, feiras que vendem produtos roubados ou pirateados. Então, a Guarda Municipal ela pode atuar é, diretamente nesses crimes de menor poder ofensivo. Mas o poder do município ele vai muito além do que isso, né? Nós sabemos que segurança pública é uma disciplina multidisciplinar, né? Ela é um conhecimento científico e não é somente a atuação de polícia que vai fazer reduzir os índices de violência e criminalidade. Daí o papel das prefeituras, o papel do prefeito. Por quê? Porque muitas vezes uma rua mal iluminada, ela aumenta o índice de violência e criminalidade. Muitas vezes, quando a gente troca um ponto de ônibus de lugar, a gente consegue diminuir índices de violência e criminalidade naquela região, né? E para isso, o que que a prefeitura precisa? A prefeitura precisa ter um convênio com o governo estadual e ter acesso à mancha de criminalidade. A mancha de criminalidade ela nos dá as ocorrências criminais por regiões e por horário. Então, o gestor público municipal ele pode se basear
na mancha de criminalidade e implementar medidas que poderão reduzir a violência e criminalidade no município, atuando em conjunto com as forças estaduais. Agora, Ricardo, Outro, nem sim, sempre é essa a realidade que a gente encontra, não é? Porque existe uma crítica recorrente de que muitos gestores municipais investem pouco em programas de prevenção ao crime e preferem culpar os estados, exatamente por essa falta de segurança. Como mudar essa mentalidade e responsabilizar os gestores municipais por medidas preventivas mais eficazes? o primeiro passo e o mais importante é o que a gente está fazendo aqui agora, é conscientizar o eleitor para que o eleitor tenha essa informação e possa cobrar do gestor público uma atuação real, possa cobrar que o gestor público assuma o seu papel nesse cenário de combate à violência e criminalidade. Porque, infelizmente, os gestores públicos no Brasil se escondem, os gestores públicos municipais no Brasil se escondem atrás do artigo 144 da Constituição e dizem que segurança pública não é um problema deles e ficam jogando essa responsabilidade para o governo estadual e federal. Então, a conscientização da população vai levar a uma cobrança desse gestor público municipal para que ele possa implementar ações que influenciem diretamente no combate à violência e criminalidade. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, de como a coisa é complexa, uma ação que o gestor pode implementar é a fiscalização e controle de ferros velhos e lojas que vendem ouro e joias, porque esses segmentos diretamente recebem peças e mercadorias que vêm do furto e do roubo que vêm de atividades criminosas. Então, cabe à prefeitura, ao gestor público municipal, exercer o seu papel de fiscalização, de concessão desses alvarás, e se ele fizer esse dever de casa certinho, ele vai diretamente reduzir os índices de violência e criminalidade. Bom dia, Ricardo Ernesto aqui. De certa forma, a gente Ô, pode Ernesto, dizer bom dia. que se os governos municipais não fazem bem o conjunto das suas obrigações, porque isso envolve, por exemplo, garantir ruas, um sistema viário que os serviços públicos possam funcionar todos, não somente a polícia, né? Mas que as ambulâncias cheguem, que o carro da limpeza pública chegue, que o transporte coletivo também chegue para levar as pessoas nos seus deslocamentos, né? Eu diria que até que começa a se criar condição para o crime tomar conta de um território quando o município não está fazendo suas obrigações, né? Mas eu queria te perguntar, primeiro, se você concorda com isso como tese, né, como hipótese e tal, mas eu queria te perguntar também sobre essa possibilidade de um regramento novo que está sendo discutido aí pelo governo federal, pelo próprio presidente Lula, uma regra sobre abordagens policiais a suspeitos, uso de algemas, etc. Uma regulamentação federal para ser observada aí tanto pelas polícias estaduais, me parece também pelas guardas municipais. Esse tipo de medida, no seu entendimento, soma para a gente conseguir conter essa onda de crimes que está acontecendo em todo o país? São medidas bastante paliativas, né? Elas não vão influenciar diretamente nos índices de violência e criminalidade, mas, logicamente, a gente coloca uma visão mais ligada à proteção do cidadão e aos direitos humanos, né? Quando a polícia começa a respeitar determinados regramentos, né? Isso é importante até para a civilidade da população, né? E eu sou um defensor realmente da civilidade policial. Eu sou um defensor de que a polícia não é o único método da gente combater violência e criminalidade. Existem diversas outras formas de combater a violência e criminalidade, além do uso da polícia como força de enfrentamento, né? Que é o que acontece. Você muito bem citou o exemplo dos serviços públicos. Então, o que que acontece com a prefeitura? A prefeitura ela é o primeiro órgão público que está ali de frente do município que pode, por exemplo, evitar a criação de novas comunidades, né? Então, as comunidades elas são criadas devido que
devido à não observância do gestor público. O gestor público não está fazendo o seu papel quando Falta ele de política de permite habitação que novas popular, né? comunidades, política de habitação, sem dúvida Isso. alguma, serviços públicos nas comunidades. A gente sabe que quanto mais o governo, quanto mais o poder público se afasta, mais a criminalidade domina. Então a gente precisa de serviços públicos, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de saneamento básico. Tudo isso é coadjuvante no combate à violência e criminalidade. Uma ação importantíssima que poucas prefeituras fazem, que é programas de ressocialização de presos. A ressocialização de presos é um problema direto do município, porque esse preso, quando ele sai lá do presídio estadual ou federal, ele vai habitar no município. Então, o gestor público municipal tem que ter um programa, um projeto de ressocialização desses presos, geração de emprego e renda, visando com que esses presos não voltem para a criminalidade. Ricardo, estamos conversando aqui com o Ricardo Bandeira, que é especialista em segurança pública, sobre o papel dos gestores municipais, gestores públicos municipais e vereadores no enfrentamento dessa questão, que é a segurança pública, questão super complexa. Outro desafio grande que imagino, Ricardo, é o crescimento aí das milícias, do crime organizado em várias cidades do Brasil, aqui na Bahia não é exclusividade. Qual o papel dos prefeitos, dos vereadores na criação de políticas que ajudem a enfrentar esse tipo de ameaça que muitas vezes envolve corrupção e conluio com as autoridades locais, não? Exatamente. As milícias, elas só existem porque existe o crime organizado. E esse crime organizado, ele envolve agentes públicos das polícias, do poder legislativo, do executivo e do judiciário. Por isso o crime organizado. E cabe ao prefeito ocupar esse espaço dentro das comunidades antes que as milícias ocupem esses espaços, porque o que acontece com a milícia e também com o tráfico de drogas? Eles veem aquele espaço que não está sendo ocupado pelo Estado, ou seja, que o Estado já abandonou, até mesmo antes deles ocuparem, e eles ocupam aquele espaço visando o quê? Explorar os serviços e as oportunidades que eles estão vendo naquele espaço. Isso se dá por quê? Por causa da ausência do poder público. Então, se a gente tem um gestor público municipal que ele é proativo nesse sentido, ele vai ocupar esse espaço das comunidades e ele vai implementar projetos ligados à população para que a gente não tenha um território propício para a criminalidade. O que acontece com a milícia? A milícia ela entra na comunidade para explorar o transporte alternativo, para explorar venda de bujão de gás, para explorar serviços de concessão de internet. E isso tudo a prefeitura pode se antecipar e prover esses serviços para as comunidades carentes, não permitindo que o crime organizado se instale nessas regiões para explorar esses serviços que estão lá abandonados pelo poder público. E a questão das milícias, hoje é um problema muito grave no Rio de Janeiro, mas esse problema ele tende a se alastrar para outras cidades, para outras capitais do Brasil. As milícias, em breve, elas vão se expandir como se fossem franquias, e esse problema vai bater as portas de outras capitais do Brasil. Já está acontecendo, de certa forma, né? Muito claro sobre isso. Foi? Já está acontecendo, de certa forma, esse fenômeno aí que você falou de transformar essas grifes em franquia, né? Isso aí, exatamente, estabelecendo as redes por aí, né? Ricardo, eu queria te perguntar um pouco assim, sobre, ainda nessa linha do papel dos municípios, né, e das administrações municipais no enfrentamento aí do problema da segurança pública. A gente já discutiu aqui no programa a capacitação das gestões municipais, por exemplo, para assumirem plenamente a gestão da área ambiental, que é uma área sensível. A gente discutiu aqui também essa mesma competência para outras áreas, né? Para a área de trânsito, por exemplo, tem a ver também com segurança pública. Agora, na sua avaliação, os municípios têm condição de ter as suas polícias municipais ou de equiparem as suas guardas municipais para atuarem
meio que como polícia também, embora a legislação estabeleça os limites, mas você citou a Guarda de São Paulo, daqui de Salvador também, tem armamento letal. Outras guardas municipais também já estão equipadas dessa forma. O nosso ordenamento jurídico, mas, sobretudo, a realidade da gestão pública brasileira. A gente tem municípios em condições de gerirem sua política própria de segurança pública e auxiliando, portanto, os estados. Eu te pergunto porque tem um dado aqui que apenas 8 das 417 cidades baianas, 8 dos 417 municípios, melhor dizendo, baianos, foram buscar recursos aí do Fundo Nacional de Segurança Pública, se habilitaram, apresentaram proposta. Isso envolve também capacitação técnica, né, para ir buscar recursos. Recursos esses aqui investidos, nesse caso, para viaturas das guardas municipais, equipamento para as guardas municipais. A gente tem essa condição já na média das cidades brasileiras, Ricardo? A gente tem essa condição, tá? A gente não tem, o gestor público ele não tem conhecimento de tudo que ele pode fazer no campo da segurança pública utilizando os seus recursos municipais, né? No que diz respeito à questão da guarda municipal, a gente precisa analisar que o mundo mudou, o mundo evoluiu. E a gente não pode ter uma guarda municipal hoje somente para cuidar de banco de jardim e estátuas do município. Então, o poder de atuação da Guarda Municipal ele se estendeu muito hoje em dia. O guarda municipal hoje não cuida somente do bem público, ele está diretamente atuando no combate à pirataria, do comércio ilegal que os camelôs implementam. Ele pode ter uma atuação mais atuante. E também, logicamente, a gente pode pensar em projetos em alguns municípios de armar a guarda municipal, até mesmo com armas letais. Eu não sou contrário a essa ideia. Só que, quando a gente pensa em armar a guarda municipal, a gente precisa pensar primeiro em garantir dispositivos para que o guarda municipal utilize essas armas. Primeiro, logicamente, é um treinamento extensivo. Segundo, a gente tem que investir em ferramentas de corregedoria e de fiscalização desses guardas que passarão a andar armados. Senão, a gente vai ter mais uma polícia militar cometendo barbaridades aí contra o cidadão. Então, é necessário que esse projeto abranja um universo muito grande que não é somente colocar uma arma na cintura do guarda municipal. Agora, um tempo atrás a gente falava em desmilitarizar as polícias, mas parece que aconteceu o contrário, porque militarizaram as escolas. E agora tem essa coisa das guardas municipais, que embora o nome seja Guarda Civil Municipal, mas o fardamento, o treinamento, a organização dessas corporações, basicamente são militares também, né? Essa é a melhor resposta à militarização da segurança pública, ou a prevalência desse componente militar da segurança pública é a melhor resposta que a gente pode dar? Não, não é a melhor resposta. Só que, infelizmente, a Constituição não permite a gente a unificação das polícias. Se nós conseguíssemos unificar as polícias, tivéssemos uma polícia só, unificar a polícia militar e a polícia civil, a gente caminharia nesse processo de desmilitarizar as polícias. Mas, infelizmente, a Constituição não permite. Voltando àquele exemplo que eu dei da segurança pública nos Estados Unidos, a polícia ela é uma só, tá? Ela não tem polícia militar e polícia civil, é uma polícia só. Nos Estados Unidos, o policial ele ingressa na carreira de policial e ele vai usar um uniforme, que não é uma farda militar, é um uniforme. Depois de tantos anos atuando com uniforme, ele passa a ser um investigador e ele vai utilizar lá o terno e gravata e vai para a polícia investigativa. Mas é uma estrutura policial só. Não tem aqui, igual no Brasil, que nós temos polícia militar e polícia civil, que são completamente diferentes e, inclusive, não se comunicam, né? Nós temos esse grave problema aqui no Brasil que o rádio da polícia militar não fala com o rádio da polícia civil, por incrível que pareça. Se uma das corporações estiver numa ocorrência e se eu tiver uma viatura da Polícia Civil cercada, levando tiro, ela não consegue se comunicar com uma viatura da Polícia Militar diretamente, porque as polícias são distintas. Então,
a unificação seria o primeiro passo para a gente resolver esse problema e começar a desmilitarização das polícias, que é um avanço no combate à violência e criminalidade, com certeza, né? Até hoje a gente vê que os quartéis da Polícia Militar são chamados de quartéis generais, e a polícia não tem general e são chamados de quartéis generais até hoje, né? Então, desmilitarizar seria um grande passo para um avanço no combate à violência e criminalidade e também, logicamente, a gente ter uma polícia mais humana e mais integrada à sociedade. E o assunto é bom, viu, Ricardo? Pena que o nosso tempo Muito, já se esgotou aqui, mas olha, muito obrigado, Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública, e muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia para você, Ricardo, até uma próxima. muito obrigado, Jefferson. Muito bom dia, Ernesto. Obrigado pela oportunidade e obrigado aos ouvintes do Isso é Bahia. Até a próxima. Agora são 7h49 na Tarde FM.